cemitério está lá, os coveiros estão lá esperando o defunto chegar lá. Os coveiros estão levando o caixão. Enquanto Jesus fala, não chores, eu entendo, ô glória, que os coveiros continuam andando com o caixão, eles não param, sabe por quê? Ele não dá ouvido para Jesus, porque Jesus fala, não chores. Só pode falar não chores aquele que tem autonomia e poder para dizer para você não chores, ô glória. Eu já perdi meus pais, como eu já disse. Então o máximo que nós conseguimos fazer é o quê? Não temos palavras, pastor. Vem aqui no meu ombro, chora aqui no meu ombro. Tem um lenço. Está o lenço. Não, melhor, chora, desabafa. Chora, porque se você repreender, você pode ter um infarto. Chora, você precisa chorar. Sabe por quê? É o possível, isso aí é o possível que nós podemos fazer. Mas o impossível é só Deus que faz. Ele faz a sua vida e Ele faz a minha. Alamande fácia, aramande forca, alabadaia sou. Eita glória. O impossível é só Ele que faz. E você pode falar para o teu irmão, você pode falar para o pastor, você pode falar para a pastora, mas o impossível é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glórias a Deus. E a Bíblia diz, ele fala assim, olha, não chores. E os coveiros carregando, não entenderam o poder de Cristo. Aí Jesus faz assim, e chegando-se tocou no esquife, tocou no esquife. E os que levaram, pararam. Então a gente entende o quê? Enquanto ele falou, não chores, os coveiros estavam levando o defunto. Mas quando ele tocou no esquife, os coveiros parou. Parou por respeito? Não. Parou porque ele tinha autoridade? Não. Parou porque a Bíblia diz, ô glória, que todo aquele judeu que tocar no morto ou tocar no caixão, ele está impuro. Ele está impuro, ele tem que ficar 7 dias separado. Ao terceiro dia ele tem que se banhar e se apresentar por sacerdote. Aquele escoveiro falou, esse homem está imundo. Irmãos, tem hora que nós temos que quebrar o protocolo. Tem momento que Jesus quebra protocolo. Se for preciso ele quebrar na sua vida nessa noite, ele vai quebrar. Se for para fazer um milagre, ele vai fazer. Eu conheço um Jesus que abre porta onde não tem porta. Oh glória, Ele ressuscita o morto, aleluia. Quem lembra de Lázaro? Aonde está? Já tem 4 dias, Senhor, está morto. Já cheira mal, me leva até lá. Quando ele chega lá, ele fala, Lázaro, vem para fora. Só que o interessante, ele fala, tira a pedra. Sabe por quê? É o possível que eu e você podemos fazer. Nós temos que tirar a pedra da incredulidade da nossa vida. Nós temos que tirar a pedra da indecisão. Nós temos que tirar a pedra daquilo que para o nosso chamado. Deus entregou para cada um de nós, aleluia, louvado seja Deus. Ele entregou algo para nós fazer. E muitas das vezes colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Não é digno aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Aleluia. A Bíblia não vai dizer, mas segundo historiadores diz, que o arado eram 2 bois ou 3 bois, que seja 4, levando um arado, rasgando o chão para plantar semente. E o que guiava os bois era um homem puxando os bois. Mas quando ele dispersava, os bois balançavam. E aquele arado se deixava de ir em linha reta. Então quando nós olhamos para trás e não exercemos o chamado que Deus tem na nossa vida, começa a dar tudo errado. Eu consigo com a força do meu braço. Essa mulher já não tinha mais jeito. Imagina ela vendo o seu filho morto
E veio um homem. E o interessante é, ela não conhecia Jesus. Lembra de Zaqueu? Na árvore. Ele não subiu muito alto, que senão ele ia escutar Jesus chamar ele. Ele subiu mais ou menos, aí uns 5 metros. E ele queria ver Jesus. Ele não sabia quem era Jesus no meio da multidão, porque Jesus não tinha formosura e nem aparência. E o interessante é que Jesus conhecia ele. Essa mulher, quando ali ouve a palavra não chores, eu entendo que ela olhou e falou, ele não sabe o que está falando. Não está escrito, tá, irmão? Estou aqui a mente de pregador. Eu acho que ela olhou para aquela situação, aquele homem dizendo, não chores. Mas Jesus conhecia ela. Zaqueu, desça depressa. Em outras palavras, Deus estava dizendo aqui, Jesus estava falando para essa mulher aqui, a sua vitória chegou. Aquilo que está morto vai ressuscitar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que agora, ô glória, a multidão que estava com Cristo vinha glorificando, e a multidão que estava saindo estava pranteando e chorando. E a Bíblia vai dizer o quê? E que fora o defunto, digo, levanta-te. E que fora o defunto, assentou-se e começou a falar. É fácil pregar aqui, irmão, e falar que Jesus falou, não chore, levanta-te. E o defunto sentar no caixão e começar a falar. Parece uma coisa muito simples de fazer. Se você está num velório e você está orando, e o defunto sentar no caixão, o que é que você faz? Você sai correndo ou você glorifica a Deus? Aleluia. Imagina aquela multidão que viu enterrar o seu esposo, estava indo enterrar o seu filho, agora o menino senta no caixão. A Bíblia não diz se eles saíram correndo, mas eu entendo que eles ficaram impactados com a glória de Deus. Ei, Deus vai fazer algo na tua vida, que Ele vai impactar a tua vida. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Só que ele está onde? O adversário, ele vem e chuta, entra para dentro, acaba com tudo, arrebenta com tudo. Mas Jesus está onde? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero intimidade com você. Você está voado, você está longe. Eu quero intimidade. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Lembra? Quando nós tínhamos dificuldades para fazer a obra, nós não tínhamos dificuldade de estar aqui todos os cultos. Olha quantas cadeiras vazias. Sabe por quê? O amor está se esfriando. E nós que estamos na igreja tem que ir atrás desses que está faltando. Nós temos que ter autonomia de Deus, porque Jesus Cristo, eis que te dou poder para pisar em serpente e em escorpião. Ei, Jesus te deu poder. Como é que eu faço, irmão? Como é que eu faço isso, irmão? É no nome dele. Seja curado em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Vamos para a casa de Deus em nome de Jesus. Nós temos autonomia para fazer isso. Aleluias. Quando a gente está aqui adorando a Deus, o diabo não tem medo disso, da nossa adoração. Quando estamos no nosso trabalho ouvindo louvores, o diabo não tem medo disso. Quando a gente está comentando algo, falando algo de Deus, também o diabo não tem medo nisso. Mas
quando nós fazemos assim? Pai, fraco eu sou. Pai, sem ti eu não posso nada. Pai, aos teus pés eu estou. Ei, o diabo treme, ele fica com medo, porque aonde você está indo nos pés de Cristo, você está indo na adoração do Santo no Santo. Você já viu capítulo 6 de Isaías? Diz a Bíblia que os serafins rodavam o trono de Deus e dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Nós temos que glorificar mais, nós temos que se entregar mais, nós temos que buscar mais. Só na igreja tá bom. Eu leio a Bíblia na igreja, tá bom. A hora que eu chegar na igreja eu oro, eu dobro meu joelho aí e oro. Sexta-feira o pastor faz oração lá, já tá bom. Só ganhamos a nossa guerra com oração. Essa mulher orou? Não. Ela pediu? Não. Ela intercedeu pelo filho? Não. Ela fez propósito? Não. Mas por que Jesus foi até Naim? 50 quilômetros para chegar até Naim. E mais ou menos 200 metros, aleluia, acima do rio, para chegar até lá, até onde estava o cortejo. Porque Jesus é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Antes de você falar, Ele já sabe. Antes de você pensar, Ele já sabe. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Oh glória! Jesus estava em Cafarnaum, mas sabia que havia um velório em Naim. E Jesus disse: ela não vai perder o filho. Ou em outras palavras, a esperança dela não vai morrer. Agora eu imagino, não está aqui, mas eu posso conjecturar. O velório lá, o cemitério está lá. Agora os coveiros se assustam. Nossa, o menino sentou. Caixão vazio não precisa segurar. Eu creio que eles soltaram o caixão e correram fora da cidade para avisar: olha, cancela, oh glória, cancela o funeral, porque o menino ressuscitou. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você, nessa noite: cancela o funeral, cancela aquilo que você achou que não ia conseguir. Jesus Cristo de Nazaré está dizendo hoje, através da minha vida: acredita que Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Irmãos, eu tenho o costume de dizer assim: eu prego, às vezes eu vivo, tá? Essa situação, depois eu prego ela. Eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil, mas tem hora que eu prego, mas é tão rápido, varão, mas é tão rápido, Deus põe eu na prova para viver, para falar: aí, você não pregou? Então viva. Eu digo sempre ao meu coração: subir aqui em cima do altar e pregar não é difícil, mas você tem que ter a certeza que quando você pega isso aqui para pregar e abre a Bíblia, você tem que falar com toda autonomia, com toda autoridade para a sua vida. Por quê? Porque quando eu prego, ou quando nós pregamos, iremos viver. E quando vivemos, muitas das vezes, começamos a dizer para Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Por que está tão difícil? Parece que o negócio está apertando. Parece que eu estou tão desanimado. Ei, você pregou. Você falou que tinha intimidade com Cristo. Você falou que tem acesso com o Pai. Você disse que tem autonomia com Cristo. A prova veio, a dificuldade vem. Ei, o barco pode estar balançando, mas Jesus está lá para te socorrer. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Vamos terminar.
Versículo 15. Aleluia. Entregou a sua mãe. Ele entregou a quem? Eita, está muito fraca. Ele entregou a quem? Glória a Deus. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus. Eles glorificavam a quem? Aleluia. Dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou aquele povo. Que eu entendo com isso, reconhecimento de Deus, reconhecimento do povo, que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós temos que reconhecer que sem Ele não somos nada. Ele sem nós continua sendo Deus. Até aqui falou o Senhor. E o interessante é, a Bíblia diz que disse: não chores. Se nessa noite, pedir autorização para o pastor, posso orar, pastor? Se nesta noite, você entrou aqui neste lugar, nessa casa de oração, chorando por dentro da sua alma, ou achando que o seu sonho, ele se acabou. Se nessa noite você entrou neste lugar, achando que você não tem mais intimidade com Cristo, ou achando que você já não consegue mais caminhar, ou se você entrou nessa noite, aqui dentro na alma, chorando por alguma coisa, ou talvez pelo irmão, pela irmã, ou pela sua família, ou aquele que está no meio da bebedice, das drogas. Se nessa noite você entrou aqui angustiado, se coloque de pé e venha aqui na frente, que o pastor vai orar por você nesta noite. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de vir na frente. Os pastores vão orar por você nessa noite. Às vezes nós temos vergonha de sair do nosso lugar e vir na frente. E Jesus está falando assim: quebra o protocolo do seu coração nessa noite. Quebra aquilo que barra você, o teu chamado, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, a tua palavra é pequena, mas foi ministrada. A tua palavra diz, meu Pai, que havia um velório, Senhor, que estava indo enterrar um menino, um sonho, um projeto. Pai, a tua palavra diz que o Senhor andou 50 quilômetros, Pai, para chegar até aquele lugar, para quebrar um protocolo. O povo pensou que o Senhor estava imundo, mas o Senhor é um Deus, e é poderoso, Pai. É poderoso para ressuscitar, para transformar, para curar, para libertar, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, aquele que veio aqui na frente, meu Pai, opera milagres. Meu Pai, opera aquilo que eu não posso operar, Senhor. Mas na oração, meu Pai, a oração tem um poder. Pai, está aqui os pastores, meu Pai, orando por esses dois, meu Pai, 2 filhos, Pai. Pai, eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor é um Deus que pode, o Senhor é um Deus que faz. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu estou pedindo no seu nome, Pai, que todos, meu Pai, venham ser curados, Senhor, que venham ser libertos, Pai, pelo poder do teu nome, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Isso eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e aplaudo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Assim agradeço a minha oportunidade.
né? Então que nós possamos, como diz o final do texto ali, todos glorificar o nome do Senhor Jesus quando nós recebemos esta honra de sermos transformados, de recebermos do Senhor bênçãos, cura, libertações, que nós possamos voltar a agradecer a Deus. Amém? Fica de pé, vamos para casa. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, por essa palavra. Quero te agradecer pela vida da nossa irmã Renata, nossa irmã Elaine, do nosso irmão Samuel, que veio hoje, que vieram hoje aqui, Senhor, adorar ao Senhor, junto conosco, Senhor, junto com a tua igreja, porque somos todos igreja do Senhor. Quero te agradecer, te apresentar a vida do pastor Oséias, que não pôde estar hoje, está trabalhando, a vida do diácono Jorge, que está se recuperando de uma cirurgia, a vida da irmã Maria, da minha mãe, de tantos outros, Senhor, que estão enfermos, mas eu tenho certeza que estão glorificando o Senhor, e o Senhor nesta noite confirma mais uma vez que o Senhor está indo de encontro. O Senhor tem um propósito, não só em curar, não só em restaurar, não só em trazer mudança, mas também em trazer vida, e vida eterna, vida em abundância, uma vida que é para a glória do Senhor. Visita, Senhor, aquela colega nossa de faculdade também, que está necessitando no seu relacionamento, no seu casamento, tantos outros, Pai, com problemas, que o Senhor possa ir em encontro também nesta noite. Te louvo e te agradeço, Senhor, pela minha família. Te louvo e te agradeço, Senhor, pelos meus filhos. Te louvo e te agradeço, Senhor, por esta noite abençoada, que nós aqui reunidos somos acalentados pela presença do Teu Espírito Santo, que nos enche, nos conforta, nos consola e nos dá esperança, para que nós possamos continuar caminhando, crendo nas Tuas promessas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Recebam uma bênção, tem cafezinho lá embaixo, não esqueça, domingo tem ceia, e nós continuamos no mesmo espírito até lá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que diz, dá um abraço nessa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, tem um chazinho lá embaixo, lá, um café. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguimos